com o palestrante de hoje. Então tá tudo alinhado, ele tá entrando também. Então, hoje, né, o meu sócio, Felipe Grael, ele vai conversar com vocês, vai contar um pouco das coisas que a gente tá fazendo lá na Twitch, né? Também vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, né, como sempre, né? O Felipe, né, enquanto ele não entra, ele é professor aqui no Infinet também, meu sócio desde 2010, trabalhou no CERN, que é aquele Instituto de Física, né? A partir de 2004, quer dizer, ele está há muitos anos, né, na parte de primeiro desenvolvimento, depois inteligência, né? Hoje em dia ele é o corpo técnico da Twitch, né? Ele é o cara que é o chefe, é o líder do corpo técnico da Twitch. Ele é o cara que toma as decisões tecnológicas, né, que faz as experimentações, escolhe os bancos de dados, né? Ele é o nosso CTO, vamos chamar assim, né? Também tá, a gente é pequenininho, né? Então ele também tá à frente da produção hoje em dia, né? Mas a principal parte, então assim, que eu acho que é bacana vocês conversarem com ele, ficarem bastante atentos às aplicações, né? Ele certamente vai contar um pouco das aplicações da Twitch, né? Eu acho que é legal falar um pouco sobre as dificuldades, né? Entre ferramentas, o que ele acha importante, quais são os pontos que ele acha que vocês deveriam focar, né? É um cara que está olhando o mercado sob o ponto de vista também, assim, quem que ele gostaria de estar trabalhando junto dele, né? Então, assim, quais são os pontos que fariam isso, cada um de vocês, né? Tá bem preparado para o mercado. Fora isso, é explorar os casos, perguntar pra ele o que vocês acham, né? Perguntem se eu sou legal como sócio, né? Não deixem de perguntar o quão legal eu sou, né? E se ele falar qualquer coisa ao contrário, ele tá mentindo, entendeu? Acho que esse é um bom ponto para vocês conversarem com ele, né? Dizerem que eu sou muito legal como professor, né? Ficar nisso, uns 10 minutinhos falando sobre isso, acho que é bacana também. Não, agora falando sério, aproveita, o Felipe é um cara muito didático, né? Ele tem bastante paciência e é um cara assim, muito bacana para vocês pegarem projetos e pegar ele como mentor, né? Então, principalmente na parte textual, análise de texto, né? Análise de redes sociais, né? A reunião que eu estava com o Felipe agora, a gente estava discutindo alguns desenvolvimentos de rede social. Então acho que é uma coisa bacana para vocês fazerem essas perguntas. Antes de ele entrar, ele foi pegar um copo d'água, alguma coisa desse tipo. Queria saber como é que tá o dia de vocês, como é que foi, como que tá os desenvolvimentos, né? Se tem alguém parado, travado em alguma parte, com dificuldade em alguma coisa. Fala, Fernando, é o Fábio. Tudo bom? Fala, Fábio. Eu tô um pouco receoso nessa parte de regressão linear. Hoje eu Opa. tive mais um reforço com o Fernando, né? Aham. O Alan também até entrou na sala, mas assim, estou tentando amadurecer essa ideia, cara. Tá, o que pra ti ainda tá muito abstrato? Tenta explicar pra mim. No Python tá tranquilo, usando as bibliotecas, pô, consigo fazer aquilo. Agora, eu Uhum. só não sei identificar as O, ca- disparidades que tem. O Fernando hoje tentou mostrar hum. como funciona a regressão linear na matemática mesmo, botando fórmula por fórmula para poder tá mostrando como é que funciona a regressão linear. No Python, eu vejo lá o coeficiente de determinação, a correlação. Eu consigo enxergar que a correlação que tiver próximo de 1 está boa, né? Uhum. Porque foi dito isso. E consigo chegar no coeficiente de determinação, só que eu não estou ainda Não tá com fim. Vamos fazer o seguinte, confiante nisso. amanhã a gente faz um caso de uso aqui e discute os desafios. Pode ser? Pode ser, Tá? A tá? gente, a gente faz isso. A gente conversa mais profundo. Felipe entrou na sala. E aí, Felipe, eu tava contando como teu sócio é legal. Enquanto você tava fora da sala, como você gosta do teu sócio. É. Que surpresa. Mas aí, Felipe, Aham. obrigado por estar aqui, por compartilhar com a gente. Essa é a nova.
essa nova turma do Bootcamp, né? O Felipe fez essa palestra, né? Esse papo, é um bate-papo, né? No Bootcamp passado, né? Essa é a nossa nova turma. Também já fica aqui o convite pro Felipe para mentorar um dos grupos, né? Naqueles projetos que você lembra. Ele teve também com a gente na avaliação final do Bootcamp, né? É, foi bastante proveitoso. Os trabalhos que o Felipe ajudou foram trabalhos que melhoraram, né? Tiveram um ganho exponencial assim de qualidade, né? Depois da mentoria, né? Como eu falei com vocês, o Felipe é um cara muito didático, muito bacana. Espero que vocês curtam aí o papo. Felipe, obrigado novamente por estar aqui com a gente, tá? Isso, eu que agradeço o convite aí. E, pessoal, vocês. Já tá há bastante tempo rolando essa interação, né? O Bootcamp tá Do rolando desde o Bootcamp. final de julho. De julho, bacana. Tá, Final de bacana. julho. Estamos na 7ª semana, se eu não perdi as contas. Legal. Eu vou mostrar aqui um pouquinho do que a gente faz na Twist, tá? De ciência de dados e algumas frentes que a gente aborda. É possível que o Fernando já tenha falado aí alguns desses casos, tá? Mas vou juntar aqui e mostrar algumas coisas e depois eu abro pra gente bater um papo. Fica à vontade para perguntar o que vocês quiserem, tá? Bom, a Twist. O Fernando já deve ter contado um pouco do histórico, mas eu vou repetir aqui um pouco só para ficar completa a apresentação. Então, é uma empresa de ciência de dados. A gente começou em 2011, em novembro de 2011, ou seja, daqui a 2 meses a gente faz 10 anos de idade. E Tamo a gente. velho. Né? Aí a gente começou, na verdade, com a nossa colaboração com o CERN. A gente foi lá para o CERN, foi lá para o Centro de Pesquisas Nucleares Europeu e estávamos trabalhando na montagem do detector de partículas. E durante essa montagem a gente tinha uma questão de, beleza, foi montado por 170 institutos. Isso significa que alguém, por exemplo, lá da Espanha precisa conectar no banco de dados daqui do Rio para recuperar algum tipo de teste de conformidade, algum tipo de informação que a gente tenha registrado aqui. E imagina isso 172 vezes ao quadrado, tá? De pessoas querendo conectar querendo no seu outro banco. Então a gente fez basicamente uma interface de integração de bancos, interface de integração de sistemas. E a gente trouxe isso para o mercado aqui no Brasil para tentar, beleza, já que, né, o CERN precisa disso, não é possível que outras empresas também não precisem. A gente acabou chegando à conclusão de que, ok, evidentemente existe esse tipo de necessidade, tá, de integração de bancos, integração de sistemas, mas o grande valor não está na integração em si. O grande valor está em justamente a gente mastigar um volume de dados que talvez estejam sim em bancos separados, frequentemente estão em bancos separados, e dar informação assim, para uma tomada de decisão, alguma coisa mais útil, mais direcionada para uma tomada de decisão. Então, a nossa especialização em ciência de dados, né, em machine learning, inteligência computacional, né, encaminha isso aí tudo e a gente acabou mudando já há um certo tempo o foco da Twist de ser só integração de sistemas para ser ciência de dados, né? E, assim, isso faz bastante sentido com algumas tendências, né, mundiais. Tem pesquisas que mostram que só 10% dos dados que estão disponíveis no mundo, abertos, tá? Abertos mesmo, não estou falando de dados, né, privados, são consumidos pela empresa. Então, as empresas não, apesar de estarem disponíveis para elas, não chegam, não vão até lá. Então, e tem umas dificuldades para isso. Imagina que você tem faz parte aí da Oi, tá? Empresa de telefonia celular. Você quer monitorar
menções para Oi e ver o que as pessoas estão falando sobre a empresa. Faz o seguinte, entra no Twitter, coloca assim, Oi, e dá Enter. Tá? Vê quantos desses tweets são de fato da empresa Oi. Não, tá? Menos de 5% dos tweets que você vai ver que tem a palavra Oi falam de fato sobre a empresa Oi. Aí você pode falar assim, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui Oi telefone, Oi Velox, Oi celular, Oi... Né, vamos fazer uma busca aqui com mais termos para tentar filtrar só para as coisas que são importantes. Tá, você pode fazer, mas não vai pegar esse tweet aqui, por exemplo. Incrível foco, sempre tive uma empresa de divisão que a Oi vai sair do embrólio, quem sabe negociada com parceiro global assim que passar essa fase crítica. Então, o que aqui tem a palavra Oi, não tem nenhum outro tipo de palavra de telefonia nem nada, mas o contexto diz pra gente que esse daqui fala-se da empresa e não é um Oi do cumprimento lá, né? Então, usar a ciência de dados para justamente gerar informação e gerar uma classificação, por exemplo, de relevância, nesse caso daqui, é extremamente importante para a gente fazer a primeira etapa de simplesmente selecionar os dados que podem ser de interesse da empresa. E aí, em cima disso, a gente acaba colocando uma certa quantidade de algoritmos e de camadas de análise para depois gerar um painel ou gerar uma saída com várias informações relevantes. Por exemplo, entidades relevantes em cima de notícias. Então, essa parte que eu estou mostrando aqui já é um pipeline de processamento em cima de tweets e notícias. Né, o foco disso seria uma área de inteligência operacional de uma empresa, para saber o que está falando sobre ela, ou sobre o mercado, ou sobre o produto, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, aqui eu já troquei de telefonia, aqui já está para Vivo. O que está falando em notícias, em portais de notícias? Quais são as entidades que estão sendo citadas? E aí, entidades são pessoas, lugares ou organizações, tá? Dentro dessas notícias. E, novamente, isso daí é identificado automaticamente dentro do texto. E não só identificado, mas cruzado com uma base externa de conhecimento que permite que, por exemplo, a gente faça georreferenciamento. Então, está falando sobre São Paulo? Beleza, São Paulo eu sei qual é a latitude e longitude de São Paulo. Cruzamento de dados, esse tipo de coisa. Né? Twitter, quais são as hashtags que estão sendo faladas? Beleza, quem são os influenciadores? É uma coisa que não está aqui nesse painel, mas tem indício de automação ou não tem? Sentimento, claro, mas de repente mais do que isso, tipo, tem algum assunto sendo impulsionado por bots, está sendo impulsionado por agentes automatizados. Né? E aí para isso tá muito machine learning, muito processamento de linguagem natural, muita análise de grafos, tá? Rede complexa. A gente estava inclusive numa reunião tipo minutos antes de entrar aqui, justamente sobre análise em grafos, tá? Em redes complexas, e algumas coisas bastante interessantes que a gente está preparando aí para os próximos passos, próximos capítulos. Então, se a gente pegar, né, tipo, georreferenciamento, a gente consegue ver quais são os lugares que estão sendo citados juntos com as notícias. Justamente porque a gente conseguiu, dentro da notícia, identificar quais são as entidades, identificamos que aquela entidade é uma localização, e aí a gente consegue cruzar uma base externa, que no caso é derivada da Wikipedia, né, que consegue dizer, beleza, aqui tá Cuiabá tem essa latitude e longitude. Aí a ideia é que você pode, por exemplo, clicar e ler, beleza, mas o que tem a ver Vivo com Cuiabá? Aí você clica lá e vê o que o pessoal tá falando em cima de Cuiabá. Uma outra coisa que a gente fez assim em 2018 também, e aí a gente vai ver o quanto que a gente vai repetir a dose aí no próximo ano também,
a gente chegou a fazer até um painel de monitoramento em tempo real das campanhas, né? Então a gente colocou todos os candidatos a presidente, ou os principais candidatos a presidente aqui, ou relacionados, e a gente fez né, um monitoramento para mostrar o que o pessoal estava falando sobre cada um desses candidatos nos nas últimas horas. Isso daqui foi uma coisa bastante interessante também, que conseguia mostrar né, qual era o assunto quente naquele momento. Então, a cada acontecimento que teve, a gente conseguia ver aqui refletido nas nuvens de palavras, nas linhas de tempo aqui de notícias, de Twitter e tal. Então, essas nuvens de palavras aqui são as nuvens de palavras em Twitter, tá? Em tweets. E aqui não são só uma contagem de palavras. Aqui não é uma contagem simples, não é que, né, mulheres é a palavra mais frequente. Mas é a palavra que mais diferencia os tweets desse candidato a o cenário global. Quais são as palavras que mais trazem informação sobre aquele candidato, que mais que mais destacam aquele candidato do outro, né? Ou o conjunto de dados daquele candidato do outro. Então é bastante interessante porque a gente conseguia de fato ver as peculiaridades de cada um deles, né? Menos pro Cabo da Ciolo aqui, que era basicamente, né, uma coisa assim meio curiosa, né? Mas para os outros candidatos foi bem, né? A gente via marcando todos os eventos que aconteceram, a gente via muito bem marcado aqui, né, nessa interface. Outros casos também que a gente fez já há bastante tempo nesse caso aqui foi uma prova de conceito lá na Globo News. Aqui tem o... É Marcelo Lins, não é o nome dele? Marcelo Lins. Marcelo Lins. Ele tinha aqui um tablet na mão com mapa. Ele podia clicar no mapa e o telão aqui dava um zoom na região que ele clicou e mostrava uma linha de palavras do que estava sendo falado naquela região. Então, esse daí já tem certo tempo, isso daí foi no início aí da campanha do Trump, né? Aí ele clicou no México e basicamente vinha Donald Trump, Latin Plan, Wall. Já era o início da campanha dele. Né? E aí ele conseguia fazer todo um... Diga. E lembra da Indonésia, desse slide que a gente nunca fala, mas o que eu acho mais engraçado era o da Indonésia. O da Indonésia era bom demais. Pô, tinha tido uma explosão de... Foi igual que teve no ano passado, se não me engano, de nitrato de alguma coisa, óxido nítrico, um negócio desse. Teve uma explosão num porto. Aí a mídia só falava disso. Ele clicava em cima e falava, não, a única coisa que a gente não vê aqui é bomba. Aí ele tava tirando conclusões pelo que não tava. Ele falou, mais importante do que aparece, mais interessante do que tá aparecendo é o que não aparece. É o que não aparece, né? Bomba, atentado. Não, foi um acidente, gente. Esse realmente foi um acidente. Foi um acidente feito. Né? Pro R7, a gente fez monitoramento de tendências, por exemplo, em Twitter, Facebook, e né, na época que a gente conseguia monitorar algumas páginas do Facebook, e também notícias e o objetivo era identificar as tendências, tá? Antes que elas chegassem no top trends. Então era para ver o que está assim. Você tem o top, né? E o que está logo seguido do top. E o que está subindo, o que tem potencial de daqui a alguns minutos virar top trends, para eles se adiantarem, poucos minutos que sejam, e gerar um conteúdo e colocar um conteúdo correlacionado deles no site. Tá? Então, antigamente tinha essa faixa aqui de tendências e era automatizado. Tá? Então, a gente dizia para eles o que vai ser tendências e ele colocava lá no site. O objetivo deles na época era que as pessoas... o que está rolando nas redes sociais? Entra aqui na página deles. Ou o que significa tal assunto nas redes sociais? Entra aqui e lê alguma coisa mais aprofundada. Tá?
Isso é bastante interessante, porque, né, a gente basicamente dava a pauta para eles colocarem lá, né? Acho que até tinha alguma interação manual para fazer algum tipo de filtragem e tal, mas era largamente automatizado isso, né? Acho que tinha uma curadoria a posteriori manual. Esse aqui foi um caso também bastante legal que a gente fez com a Twente Telefônica Espanha. Esse daqui ele está em espanhol exclusivo, inclusive, porque foi com a Espanha, foi na Espanha esse caso, né? Foi para um cliente espanhol. Existia uma marca de rede social chamada Twente, então era uma rede social, era um Orkut. Ficou bastante popular na Espanha e aqui na América Latina também, né? Em alguns países. Colômbia, se não me engano, Chile e alguns outros países aqui, né? Venezuela, eu acho. E assim, ela teve basicamente o mesmo trajeto do Orkut, tá? A gente chegou ao Facebook, matou essa rede social e todo mundo migrou pro Facebook e pronto. Então foi meio que contemporâneo né, e teve o mesmo fim, no fim das contas. Mas o que aconteceu foi que a Telefônica comprou a rede social. E ela ficou no ar aí durante bastante tempo. Só que em determinado momento, eles resolveram fazer um reposicionamento. Eles queriam transformar a Twente não só em rede social, mas também uma rede de telefonia móvel. Então é como se fosse uma operadora, aquelas operadoras virtuais, sabe? Que você, né, voltado para o público jovem, com um foco aí em ter, beleza, você entra e você participa da rede social também, e você posta suas fotos, compartilha com seus amigos, etc. E então foi justamente o trabalho de marketing de reposicionamento da marca, de ser não só uma rede social, mas também uma rede de telefonia móvel. E em determinado momento eles resolveram anunciar que descontinuariam a rede social e a marca Twente viraria só a operadora de celular. E aí a gente monitorou justamente esse pedaço junto com a empresa que estava fazendo a campanha de marketing, né? Junto com a agência que estava fazendo a campanha de marketing. E aí a gente viu que teve uma repercussão em cima do anúncio do fim. Teve muita comoção sobre o fim da rede social. O que se falava sobre a rede de telefonia móvel era muito pequeno e, assim, os principais assuntos que estavam sendo falados eram que pessoas começavam a entrar, algumas até postavam vídeos no YouTube e tal, de entrar no perfil antigo da rede social e reagir, né, às fotos velhas e às postagens velhas. Olha só como eu era retardado quando adolescente e tal. Então tinha bastante disso na época e era o que gerava o maior engajamento sobre a marca Twente na época. E a gente precisou mostrar para eles, olha, o pessoal tá sendo aí saudosista e mostrando as coisas mais velhas e tá falando um pouco sobre a reposicionamento da marca em si, né? Tá mais ressaltando o outro. Aí a gente teve que dar esse tipo de resultado para eles e até mudaram depois a estratégia de marketing deles para focar mais na marca nova, né? Então foi bastante interessante. Na Vila Olímpica, em Rio de 2016, a gente chegou a colocar também um painel lá dentro da Vila Olímpica para o pessoal acompanhar o que estava sendo falado. Então, quando deu uma crise lá das comidas, eles já conseguiram tomar uma ação bastante rápida para mudar o cardápio do refeitório lá da Vila Olímpica e tal. Sem contar que as Olimpíadas foram uma fonte aí inesgotáveis de memes e casos, né? Então, teve bastante para acompanhar, foi bastante interessante. Enfim, isso tudo muito apoiado, tá, em NLP e técnicas clássicas, né, de machine learning, mas NLP acaba, né, ganhando aí uma certa importância, porque boa parte desses dados são textuais, boa parte da informação que a gente tira sai de texto, né, sai de texto não estruturado, né? E assim, é uma área assim, extremamente instigante, porque ela mistura
a machine learning clássico, análise de dados clássica, com coisas tipo linguística e né, até outras áreas aí do conhecimento, para tentar extrair informação, extrair sentido das coisas. Tá? Então, talvez eu seja um pouco polarizado para falar, e se deixar eu fico falando aqui durante muito tempo, tá? Não é necessariamente o foco de hoje, senão vocês vão querer me chutar daqui. Mas, então, por exemplo, algumas tarefas que a gente faz, não só a parte de classificação, a parte de identificação de entidades, que é uma tarefa de NLP bastante importante, mas uma outra que a gente fez foi sobre análise de tópicos. Esse caso daqui é de um Rock in Rio, que a gente está aí aguardando ansiosamente por um próximo, né? Por um próximo momento que a gente possa ir para um troço desse. Nesse caso daqui foi também com uma das agências que cuidava do Rock in Rio, né? Era, nesse caso aqui, o pessoal que fazia a parte de relações públicas, né? E a gente mostrava para eles os tópicos que estavam sendo falados em notícias, em portais de notícias e blogs, né? Então, o tópico mais interessante, e o tópico é basicamente um agrupamento de notícias, um agrupamento de documentos que tem o mesmo assunto. Tá? O que mais foi falado foi sobre a Rihanna, o que é bastante normal de se esperar, porque é uma artista gigantesca, então muita gente vai falar sobre a Rihanna, mas o que basicamente foi falado foi, né, o que mais gerou repercussão, pelo menos, foi quando ela quase atropelou um segurança do Hotel Fazano, que ela estava hospedada, né, naquela confusão de fã e sai de carro e tal. O carro quase que passou por cima do segurança. BRT, né, o nosso sistema de transporte que leva até o Rock in Rio, que deu vários problemas nos primeiros dias, então já é uma coisa que não é exatamente ligado ao Rock in Rio em si, mas assim, você até pode pensar, não, beleza, vai dar problema no transporte, vou monitorar a BRT, então você pode, digamos assim, colocar a BRT nas palavras-chave de uma busca, tá? Mas o terceiro era Queen, sobre Queen, quem era Adam Lambert, era basicamente essa a pergunta. E o quarto tópico mais falado foi sobre a Bruna Marquezine, que na época estava fazendo uma novela com o Maurício Destre, e apareceu no camarote VIP lá e deu um beijo nele. E todos os portais de notícias de fofoca começaram a falar sobre isso. E foi o quarto tópico mais falado, né, mais falado que as outras bandas, inclusive. Então, esse tipo de informação aqui é uma informação completamente não esperada e não entraria em nenhum tipo de palavra-chave caso o pessoal lá da agência ficasse simplesmente escolhendo palavras-chave para fazer monitoramento. Então, o monitoramento aberto com identificação de tópicos dinâmico, tá? Em tempo real, acontecendo, né, tipo, com uma frequência alta, consegue identificar esse tipo de coisa, mostrar. E, no fim das contas, é uma interação que é muito positiva para a marca do Rock in Rio. Porque não tem. A princípio não tem nada a ver, é uma artista, claro, mas não ia se apresentar, estava ali só de passagem no camarote. Quantos artistas não vão assistir o Rock in Rio, né? E esse caso gerou um engajamento bastante grande e bastante positivo para a marca. Na edição seguinte do Rock in Rio, ela foi patrocinada, por exemplo. Né? Nessa época, ela simplesmente foi, né, para curtir lá o show, e em edições seguintes ela foi patrocinada, justamente por conta disso. Então faz todo sentido ter isso e tem um valor grande para a agência saber esse tipo de coisa e não, tipo, né, ser contada por alguém, né, para eles. Então eles conseguem se posicionar aqui. Entre outros tópicos que apareceram e não chegaram, felizmente, na lista dos top 4, foi problemas nos banheiros, problemas, algumas crises lá que eles conseguiram ver rápido e agir rápido também. Né? Então, apareceu no nosso sistema, mas acabou não entrando no slide, felizmente. Porque deu tempo de agir. Tá? Ou pelo menos abafar na mídia. Né?
Não sei se eles chegaram a consertar o banheiro, mas pelo menos conseguiram fazer aparecer menos notícias sobre. O que para eles é um ganho. Né? Esse daqui já é um caso desse ano, de repercussão em cima de tweet. Então, os tópicos aqui são em cima de tweet, sobre repercussão da cobertura da Globo, especificamente, sobre Covid, etc. Tá? Na verdade, aqui são reações contrárias, aqui são ataques à Globo. O Covid é uma parte importante disso. Mas, enfim, tem aí né, todas as empresas, isso não é nenhum tipo de peculiaridade da Globo, mas todas as empresas, todo mundo que tem uma presença pública está sujeito a receber ataques na internet. Tá? Então vai ter lá o seu conjunto de haters, sem fazer nenhum tipo de juízo se merece ou não merece, tá? Mas todas as empresas vão ter algum tipo de ataque em alguma hora. Então, o que a gente fez aqui foi monitorar justamente os ataques à Globo especificamente, em torno de 2 dias, que teve ali um pico peculiar. E o objetivo era entender, cara, por quê? Da onde saiu isso? Qual era a motivação e quais eram os pontos que mais estavam sendo batidos. Tá? Isso é importante para depois a empresa se posicionar frente ao produto. Então, assim, a gente teve em relação a Dell, em relação a Natura, em relação a Boticário, Magazine Luiza, todas elas em algum momento sofreram aí algum tipo de ataque na internet, ou por alguma coisa que falaram, alguma coisa infeliz que falaram, ou algum posicionamento que elas tomaram, que sempre que você toma um posicionamento, você vai ter as pessoas que concordam contigo e as pessoas que discordam. Então, você vai elicitar reações de ambos os lados. Né? E aí é isso, a gente viu que nesse caso específico, boa parte falava basicamente só tentando, né, xingar a imagem da empresa, institucional mesmo. Alguns falavam sobre a cobertura da Covid, alguns falavam sobre editoriais, outros falavam, por exemplo, sobre supostos envolvimentos de políticos com a empresa. Tá? Então, assim, ter essa noção e esse tipo de abertura é bastante importante para a empresa saber depois se posicionar, né? E saber o que faz. Ou, de repente, se não faz nada. Tem coisa que é simplesmente melhor deixar quieto e não fazer nada. Mas isso tem que ser uma informação baseada em dados, em coisas concretas, né? Não pode ser um puro achismo sobre o que está sendo falado. Então, esse tipo de abordagem que permite que a gente colete, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de tweets e consiga categorizar esses milhões de tweets sem alguém ter que necessariamente ler cada um deles, né? Seria totalmente inviável. Né? Um pouquinho fora desse ramo de redes sociais e notícias, tá? Já falando um pouco mais sobre dados internos de empresa, a gente tem também alguns casos. Esse caso aqui que eu vou falar vai ser uma empresa que faz cosméticos. E mais especificamente aqueles cosméticos com princípio ativo. Tá? Que são cosméticos mais caros, eles não precisam de receita para comprar, mas são mais caros, então geralmente as pessoas não compram a não ser que sejam receitadas por um médico ou de repente por algum amigo próximo e tal, mas geralmente a pessoa vai no dermatologista, o dermatologista fala, olha, compra esse produto aqui, passa esse produto porque vai te dar um determinado benefício. E aí a pessoa, né, sei lá, sai do dermatologista, vai na farmácia e compra. Né? E eles investem muito dinheiro no marketing disso. E o marketing disso basicamente é você ir ao médico, né, um apresentador que vai ao médico e mostra os produtos. E assim, ele tem um tempo super curto, porque os médicos estão sempre ultra alocados lá, sabe? Então ele tem, sei lá, 5 minutos para apresentar e tentar mostrar as novidades para ver se o médico se interessa, absorve aquele conhecimento
e, quem sabe, até receita para os pacientes aí, passa a receitar para os pacientes esse produto. O pessoal, inclusive, falava que tinha um produto que eles diziam que era um protetor solar, que era o soldado que defendia a pele, e o apresentador médico ia com uma figura do lado fantasiada de soldado para ficar em pé do lado dele para gerar mais engajamento. Então, assim, é nesse nível de dinheiro que o pessoal faz, né? Então, melhorar esse tipo de coisa é importante, né? E aí, o que eles fizeram era isso. Eles fizeram um trabalho para melhorar essa apresentação e queriam saber se estava dando resultado, se estava gerando um aumento de vendas. Então, a gente tinha basicamente 3 componentes. Um componente era a base de dados de funcionários da empresa, tá? A gente tinha... Os funcionários, nesse caso, os apresentadores, tá? Os outros não importam. Eu queria só os apresentadores que estavam indo lá visitar os médicos. O sistema de apresentações, que era feito num tablet, mas no aplicativo específico que coletava algumas métricas, tipo quantos slides o cara pulou, quantos slides o cara mostrou, qual foi o conjunto de slides que o cara mostrou, né, quais foram os produtos que ele mostrou. E uma terceira base de vendas por região, né? Então, o modelo deles era justamente esse, que a pessoa ia no médico e o médico saía do médico e ia para a farmácia comprar o produto, tá, ali perto. Então, o visitador, ele era alocado para uma região, para um bairro específico. Então, ele visitava os médicos dentro daquele bairro. E aí a ideia era essa, né? Que as interações eram basicamente essas. A região com a região do apresentador e a base do RH, que tem a senioridade, tem quanto tempo o cara tem de casa, quanta experiência ele tem, com a apresentação. Era esse daqui, tá? E aí, assim, tem alguns desafios. Então, a gente tem um desafio estatístico aí, de modelagem estatística, para saber se tá fazendo diferença, eu ter mudado a minha apresentação, teve alguma diferença nas métricas, teve alguma diferença nas vendas. E a gente tem um outro problema bem anterior a essa parte estatística, que é juntar essas bases. E repara que a chave que eu uso para juntar essas bases é o nome da pessoa ou o nome da região. O nome da região é um pouco melhor, né? Porque a gente tem só 100 e poucos bairros aqui no Rio, né? 50 e tantos bairros no Rio, né? Então, problema simples, né? E nome de pessoas, a criatividade é infinita, né? Então, acontecia coisas do tipo, beleza, no sistema... gente, aqui os nomes são totalmente modificados, tá? Não são... nenhum desses nomes aqui é real, tá? Então, é só para exemplificar. Então tinha, por exemplo, em um lado aqui tinha Adriana Machado, do outro lado tinha Adriana Machado com espaço no final. Você bota um espaço no final, ninguém diz que é diferente, mas o computador, né, para casar string é uma string diferente. Tinha caso que estava abreviado, maiúsculas e minúsculas, às vezes estava completo o nome completo na base de dados do aplicativo, às vezes o nome estava completo na base de dados do RH, às vezes estava truncado, porque esse daqui completa certinho 30 e tantos caracteres, de repente era a base antiga deles que cortou lá, o cara não conseguiu digitar o último caractere. Então, tem uma parte de qualidade de dados e, nesse caso, não só avaliar a qualidade, mas também corrigir, né? Nesse caso aqui foram 25 pessoas da base do RH que não casaram com os da base do aplicativo. Então, nesse caso aqui, a gente até usou algumas ferramentas, mas a decisão de fato casar essas 25 pessoas dessa base com a outra base, precisou alguém manualmente fazer esse tipo de verificação, né? Alguém, né? Então, mas no fim das contas deu certo, né? Esse daqui era importante, era pequeno o suficiente. E assim, apesar da validação manual, a heurística computacional que a gente tinha marcado para isso foi muito boa. Então a gente foi basicamente tipo, funciona. Teve um caso que foi mais específico, teve que mudar, mas foi basicamente validar que a estratégia programática estava boa.
E isso, assim, é a primeira parte de manipulação aqui de dados para permitir qualquer tipo de análise a posteriori, tá? Esse tipo de coisa, cara, gasta um tempo forte. Não sei se vocês já tiveram experiência com isso, de pegar os dados, manipular, os dados estão todos esquisitos, você tem que remexer muito aquilo e filtrar e avaliar, até você de fato conseguir começar a fazer algum tipo de análise, mas gasta-se um tempo bastante grande em cima disso. Não subestime nunca esse período. E a parte da qualidade do dado, né, de você testar e saber se está bom o suficiente para a gente colocar ele em análise, se conseguir fazer as correlações que eu precisava, se os dados estão consistentes, se estão bons ou não. Também é uma parte extremamente importante, que a gente até tem um, um produto sobre isso, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta rápida. Até que hora a gente pode ficar falando aqui? Que eu tô só com medo de estar estourando tempo. Você pode falar a tarde toda, se você quiser, né? Mas assim, a aula termina 1h10. Mas assim, tipo, Tá, quem tá, sou tem eu pra uns 20, determinar 15 o minutos aí. tempo? Quem sou Tá, eu? tranquilo, tranquilo. Não, beleza. Então, nesse caso aqui, depois de feito todas essas análises, tá, a gente consegue ver, por exemplo, aqui eu tenho um box plot de esse IA aqui, é o índice de aproveitamento. É a porcentagem de slides que o apresentador não pulou. Tá? Então, se o apresentador fica tipo, só 2 segundos no slide, ou menos de 2 segundos, eu não lembro se era 2, se era 5, enfim, tem um númerozinho que se você ficar abaixo desse tempo no slide, o sistema considera que você pulou o slide. E aí era isso. De 2015 para 2016, aqui, eles mudaram a apresentação. Então, especialmente na grade 1. E a gente vê que com essa apresentação nova, o percentual aqui, né, o índice de aproveitamento aumenta bastante. Vocês já viram esse plot aqui? Vocês entendem esse plot? Show. Show, beleza. Então a gente vê aqui que a mediana, né, que é essa linhazinha aqui, que está no meio da caixa, né? Ela antes aqui estava em torno de 70, 75 mais ou menos, e foi para perto de 80. O mínimo aqui, repara, foi lá para 40, enquanto teve um aqui que aproveitou pouquíssimo. Isso aqui é um outlier, né? Mas mesmo assim, dentro da distribuição a gente tem aqui, né? 30 e tantos para 40. Então, assim, mesmo outlier nesse segundo ano está bem acima dos outliers do primeiro, né? Então, ou bem acima da distribuição do primeiro, né? Nem do outlier. Então, foi um avanço bom. Aí, para isso, é teste de hipótese, estatística, né? Vai dizer, por exemplo, que, beleza, essa diferença daqui é estatisticamente significativa para dizer que, de fato, houve uma mudança. Aqui na grade 2, por exemplo, repara que a mediana para o segundo ano aqui até está um pouquinho acima, mas está muito próximo. Está muito próximo. Então, um teste de hipótese aqui justamente diz que, cara, de repente essa mediana está acima foi uma flutuação por acaso. Tá? Foi uma variação estatística aí por acaso. Mas esse daqui não, esse aqui foi significativamente diferente. Tá? Foi estatisticamente significativa a diferença. E fez muito sentido, porque eles falaram que a mudança foi só na grade 1. As outras grades ficaram iguais. Era o mesmo PowerPoint que estava sendo apresentado. Então, beleza. Né? Acontece de ser, às vezes, mais rápido, às vezes vai mais lento, às vezes aproveita mais, às vezes aproveita menos. Mas na grade 1 a diferença foi realmente importante. E uma outra coisa também que a gente chegou à conclusão, que eu acho que não vai estar aqui no slide, é que essa diferença acontece independente da senioridade do apresentador. Então, de repente, mais importante do que o tempo de casa é a qualidade do material que ele está apresentando. Então, se tem um trabalho maior em cima do PowerPoint, tem um estudo maior para ver se vai dar um engajamento melhor, o seu resultado. Isso vai afetar mais o resultado do que você, por exemplo, botar apresentadores mais sênior para colocar. Que é uma coisa bastante, bastante interessante. Né? Não, Esse aqui é média de segundos por slide, então aumentou também, eles diminuíram a apresentação também, o que ajuda bastante.
Sobre qualidade de dados, sabe? Sobre essa parte da qualidade de dados que estava falando. Então, um problema de qualidade de dados que teve nessa base foi justamente casar os nomes. Os nomes simplesmente não batiam, a gente tinha que entrar. Mas a qualidade de dados é um conceito bastante mais amplo do que isso. E assim, sofrer os efeitos disso, acho que todo mundo que já recebeu uma cobrança indevida aí na conta de telefone ou na conta de cartão de crédito conhece o efeito, né, da falta de qualidade. Aí você liga para sua operadora, tem que colocar o seu CPF, aí ele vai te transferir para um lugar, aí você tem que falar o CPF de novo, você transfere para outro lugar, fala o CPF mais uma terceira vez. Aí você já está falando com o departamento de faxina e não entende por que ainda está dando CPF para alguém, né, pela 18ª vez. Né? E então, assim, problemas são graves por conta de você não ter esses dados conversando e bem integrados. Perda de tempo, ineficiência, perda de dados, inclusive, porque você já não confia mais naqueles dados, clientes satisfeitos, ou de repente uma coisa que acaba correndo por dentro, que é você não confiar mais em um pedaço da empresa porque não confia, não é que não confia no pedaço da empresa, mas não confia nos dados fornecidos por aquele pedaço, porque sabe que aquele pessoal lá sempre tem um monte de problema de coleta, tem um monte de problema para gerar aqueles dados. Então, toda vez que o pessoal manda algum arquivo, você vai ter que gastar um tempo enorme para tratar aquilo e acaba né, gerando um estresse interno e um desgaste interno dentro da empresa para tratar isso. Né? Então, uma coisa que a gente faz também, e a gente identificou essa necessidade, né? A gente fazia internamente, identificou essa necessidade para ser um produto por si só, para ser uma coisa por si só, é justamente a gente consumir uma base de dados do cliente e dar notas de acordo com vários critérios. E aí esses critérios de qualidade são isso aqui, são características tipo acurácia, atualidade, credibilidade, completude, unicidade dos dados, então se você tem dados duplicados ou não, completude é se os dados estão completamente preenchidos, né, na granularidade que ele deveria estar preenchido ou não, interpretabilidade dos dados, coerência entre os dados. Então, imagina que você tem lá um cadastro de pessoas. Aí você tem lá idade da pessoa, tá? Tipo, a idade, botou lá 4 anos de idade. Tá? Beleza, 4 anos de idade é uma idade bastante factível para pessoas. Beleza. Estado civil, beleza, estado civil, solteiro, casado, sei lá, aí tem lá, casado. É um estado civil válido para a pessoa. Mas um registro que tem uma pessoa de 4 anos de idade casado, opa, peraí, né? Tem algum problema. São registros válidos, são dados válidos. Olhando exclusivamente um para o outro, tá válido. Mas em conjunto, provavelmente tem algum erro de digitação em algum lugar. Né? Então, de repente, a idade que está 4, de repente, sei lá, era 24, 34, 40, foi digitado errado. Ou a caixinha lá do Estado Civil que a pessoa clicou errado, né, provavelmente. Ou então a gente tem que chamar alguém aí para ajudar. Né? Mas provavelmente é uma coisa que a gente pode identificar e dar uma nota e dizer, olha só, esse registro aqui tem nota 0 de coerência por conta dessa inconsistência que a gente encontrou. Né? Então, o objetivo é consumir a base do usuário, metrificar, então é ser um termômetro da qualidade para o cliente conseguir saber quais são os dados no qual ele pode confiar e quais dados ele não pode, né, ele deveria rever. E aí, para isso, tem duas consequências. Uma delas é que, se ele quiser pegar esses dados para análise, ele pode pegar só os dados bons para análise. E para processos é justamente tentar entender por que esses problemas acontecem e como é que ele pode melhorar os processos para a base passar a ser boa. Então, é um sistema aqui que contribui nos dois lados, né? Tanto de né, melhorar
capacidade de análise dele, quanto melhorar os processos internos. E aí o Quality, ele é basicamente isso, ele se integra ao banco, ele tem uma certa uma base de conhecimento que pode agregar conhecimento especialista já, de coisas que o pessoal já sabe que dá problema, mas tem uma parte de identificação de padrões, uma parte de machine learning por cima, que consegue justamente identificar padrões existentes e justamente quando desvia daquele padrão. Tá? Então eu tenho uma variável ali que costuma ficar dentro de um determinado histórico. Se ela está muito para cima ou muito para baixo, a gente consegue identificar isso sem o usuário, sem o nosso cliente, né, da empresa, precisar falar isso para a gente antes. E esse padrão pode ser tanto, né, tipo, variável por variável, ou um caso desse tipo, de duas colunas que estão individualmente válidas, mas a combinação entre elas é um troço que não se vê antes. Né? Esse exemplo bobo que eu dei é bastante fácil de pensar, mas se você pensar, por exemplo, dentro de uma fábrica que tem uma certa quantidade de medições acima de um produto que está sendo produzido, não é óbvio. Isso não é óbvio. Às vezes nem os especialistas conseguem expressar esse tipo de coisa. Às vezes até tem aquela ideia, sabe? Putz, de repente tem uns dados aqui que não fazem sentido um ou outro, mas de repente nem consegue expressar. Mas aí um algoritmo de identificação de padrões consegue identificar esse tipo de coisa e explicitar lá para os especialistas e metrificar as coisas. Então o Quality ele tem essa vertente. A gente usa o Quality na Valorec. Esse slide aqui está desatualizado, que a gente usa isso aqui já em mais clientes. Valorex, Stack, Volvo. Então a gente tem aí coisas bastante interessantes na qualidade, bem nessa pegada de metrificar os dados e entender o que está indo bom ou não. A Valorec, por exemplo, é uma fábrica, é uma siderúrgica, né? Eles fabricam tubos para exploração de petróleo. Na verdade, eles são uma siderúrgica, eles fabricam aço para vários tipos de coisa, mas o carro-chefe deles aqui no Brasil é tubos para exploração de petróleo. E na hora que eles fornecem um tubo para a Petrobras, por exemplo, eles têm que fornecer o tubo e toda a massa de dados de teste, porque faz parte do contrato deles. Enquanto eles não fornecem esses dados, a Petrobras não paga. Né? E repara que isso é uma conta que não é um tubo de R$10, tá? Isso é um tubo de uma conta de alguns milhões. Então, se eles demoram, por exemplo, para entregar o teste, porque eles não sabem se o teste está bom ou não, cara, é um prejuízo aí em fluxo de caixa gigantesco. Entendeu? São 3 meses, às vezes até mais do que isso, para juntar a documentação, porque o tubo em si demora uma semana para produzir, não mais que uma semana. Mas até chegar e entregar tudo e pagar, a gente está falando de 3, 4 meses. Então, esse daí é um delay que a gente está conseguindo cortar, porque a gente valida o dado na hora que ele aparece no banco. Então, se ele tem um problema de leitura, refaz o teste agora. E não deixar aquele tubo sair, faz retrabalho. Né? Tem uma certa quantidade aí de coisas que pode ser feita. Né? Para tentar garantir que os dados vão sair junto com os tubos e vai diminuir todo esse tempo. Tá? Vai ser bastante interessante esse projeto. E eles estão fazendo um projeto, na verdade, fantástico, que uma das partes é a qualidade de dados e todo o resto do projeto dele também é fantástico. Cara, vários outros cases aí que eu poderia falar durante bastante tempo, mas eu acho que vale a pena abrir aí para a gente discutir. Telefônica, alguns deles eu falei, das Gutierrez, uma colaboração bastante forte que a gente tem com a FRJ e com a Escola de Comunicação da FRJ, isso é bastante interessante também. Mas é isso aí, gente. Queria ter mostrado isso e abrir as discussões. Esse é o momento que vocês fazem perguntas, mas sempre um de cada vez, tá? Assim, todo mundo junto a gente não escuta, eu sempre falo isso pra vocês. E a gente acabou ficando com o chat fechado. Mas beleza, tá tranquilo. Comentem os casos, aquilo que eu falei, né? Tirem dúvida aí sobre o formato profissional, né? Tipo, aonde focar, esses pontos. Fernando, sem querer ser abusado, mas já sendo,
Eu acho que podia ter uma parte 2 dessa palestra aí, para Opa! mostrar mais casos. Eu acho que ia ser interessante. Ai, Porque eu gostei muito mesmo. Estava aqui viajando em todos os insights que ele estava dando, né? Em todas as coisas que o Felipe estava falando aí, né? Eu até teve um momento quando você estava apresentando, acho que foi da Vivo, né? Que ali eu vi Zeca Pagodinho e Bete Carvalho. Eu fiquei pensando, Zeca Vivo Pagodinho e Bete Rio. Carvalho. Aí eu fiquei, pô, será que não foi show, alguma coisa do tipo? Foi. Na minha cabeça ficou, eu queria ter Foi. tirado essa dúvida. Um Isso pouquinho mais aqui. pra frente. Não, foi muito legal. Bom bom que você ter visto. Esse aqui foi quando a Beth Carvalho faleceu, o Zeca Pagodinho. Ela tinha um show agendado no Vivo Rio. Aí o Zeca Pagodinho foi lá cobrir o show. Aí foi justamente nesse período de tempo. Onde é que tava aqui? Tá certo aqui o Zeca Pagodinho e Beth Carvalho como entidade. Foi justamente nesse período de tempo que é o período que abrange isso. É bacana, justamente que dá para ver esse tipo de coisa, né? Esse tipo de repercussão. Eu tô falando mutado, desculpa. Outra coisa, porque é o costume perguntar as coisas pro Fernando e mutar. Aliás, eu quero ganhar muito esse certificado, então eu tenho que ressaltar aqui, fazer a voz da turma ecoar, tô falando pela turma, né? Como que o Fernando é um excelente professor. Todos nós estamos falando isso aqui, estou falando por todos. O Fernando é um professor maravilhoso. Isso aí. Acredito. Deixa eu anotar aqui. Tô falando Pelo por menos todos. até entregar o certificado. Deixa eu anotar, vou anotar aqui. Mas outra coisa que eu fiquei um pouco na dúvida aí, Felipe, quando você mostrou até essa tela mesmo, você falou de pipeline. Uhum. E na minha cabeça sempre vem dashboard, eu não sei porquê. Eu tô entrando na questão do dashboard agora no Coursera, né? Então, se eu estiver falando alguma besteira muito grande, você pode interromper. O pipeline em si, ele faz diversos processos, né? Juntos. Exatamente. E qual seria a diferença, então, de categorizar isso daí, né? Que você acabou de mostrar aqui para a gente que está aí na nossa tela, enquanto um pipeline e um dashboard? Beleza. Só antes de você responder, Felipe, eu vou precisar sair, tá? Porque eu tenho um compromisso agora, 1h10. Mas você mantém, Felipe, e se por acaso quiser fazer outra palestra aí, já tá, o convite já foi feito pelo Alex, tá? Depois a gente bate um papo sobre isso. Mas fica aí, eu já passei o host, vocês fiquem à vontade aí, tá bom, pessoal? Bom dia pra todo mundo. Beleza. Valeu, Fernando. Mas o dashboard, Alex, ele basicamente recupera dados de um banco de dados e mostra do banco de dados para a interface, tá? O pipeline ele vem antes e ele justamente popula esse banco de dados. Então, eu tenho uma aquisição de dados, tá? Eu tenho um crawler que vai lá nos sites de notícias, baixa as notícias, coloca num banco e ele insere num processo de análise que vai passar ali por vários processos, cada um deles vai fazer uma tarefa diferente e vai botar os resultados dessa análise no banco para ficar disponível para o dashboard consultar. Então, quando você abre o dashboard, as análises estão prontas, já foram feitas. Tá? Toda a parte machine learning já tá pré-computada e salva lá. Ele só faz as queries e fatia os dados e tal. Então, assim, a parte de dashboard é um dashboard bastante clássico da computação, tá? Não tem grandes novidades aí. Quer dizer, não tem grandes novidades conceituais, né? A visualização sempre avança e tal, mas conceitualmente é o mesmo dashboard clássico. Mas os dados que ele está varrendo lá são provenientes dos algoritmos, né? Ou alguns são brutos, outros provenientes dos algoritmos. Aí a diferença é essa, o pipeline é o que é o pedaço de software que Entendi. gera isso. Obrigado.
Outra coisa também, eu não sei, enquanto o pessoal não for perguntando, eu vou te enchendo um pouquinho a paciência. Quando você, assim, porque quando eu chego lá no Twitter, né, por exemplo, e vou ver a parte dos top trends, né, tem muita gente que acho que você até coloca como aproveitador, né, quando você foi ver lá o caso da Globo, que é o pessoal que coloca, sei lá, tudo que está no trend, né, para que alguém acesse. Exatamente. Como que você consegue fazer essa procura? Não sei se é algo que você possa compartilhar com a gente, mas como você consegue fazer essa procura e diferenciar, né, o cara que está se aproveitando, nem que ele não esteja se aproveitando de, sei lá, todas as tags, né? Ele está se aproveitando só de Globolixo, sei lá. Aí ele bota lá, Globolixo, porque é assim que eu discuto no meu curso de mídia. Vamos dizer assim, entendeu? Que eu posso categorizar esse cara aí como um aproveitador também. Como você consegue fazer, né, essa questão? Sim. Isso daí é o seguinte, essa clusterização aqui é pelo conteúdo do tweet, né? E aí, esse daqui, os aproveitadores ficam muito distantes de qualquer outra coisa. Porque eles acabam misturando muitos assuntos aleatórios, e hashtags, e assuntos de top trend. Então, eles ficam bastante distantes. Tem um pessoal também que é o pessoal do Sigo de Volta, né? É o pessoal da SDV. Então, esse daí acaba se concentrando em um assunto próprio, que é o Sigo de Volta. Então, assim, já fazendo algumas análises, a gente já consegue montar aí uma base de conhecimento aí de beleza. Se está tão distante assim de todo o resto, ou se está com determinadas características, a gente já consegue marcar que isso daí é um cara aproveitador, né? É uma coisa que não está tão conexa com o resto dos tweets. E aí os outros grupos são bastante mais coerentes entre si. Tem uns casos desses. Mas isso é bastante relevante. Isso que está aqui como aproveitadores é exatamente isso. É exatamente isso. São pessoas que simplesmente postam um tweet com o que está no top trend. Às vezes você vê todos os top trends sendo citados. Um link, alguma coisa desse tipo. Geralmente quando eu vejo é assim, né? Porque eu só vou ver quase o final dos top trends, assim. Aí você passa, sei lá, 1000 tweets, é tudo com todos os top trends lá, né? É só Manu no BBB, essas coisas assim, né? E até acontece aqui que tem uma parte disso aqui que é automatizada. E aí eles colocam sempre os mesmos top trends. Então tem uns aqui que, além de ser totalmente distante de qualquer outra coisa da base de dados, eles são super coerentes entre si. Então os tweets são assim muito, muito, muito iguais. Sabe? E na hora que você vê, e isso é uma coisa que dá pra gente fazer automaticamente, tá? Não é uma frase, né? Não formam frases, não tem uma coisa inteligível. São palavras que estão ali e elas não costumam ocorrer juntas dentro de uma frase, né? Então isso é uma coisa que dá pra gente metrificar e levantar uma bandeirinha vermelha ali e falar, ó, tá estranho. Né, uma das partes da NLP é justamente isso, você identificar se aquele texto ali, né, é um texto plausível. Pode testar isso também. Felipe. Diga. Oi, aqui é o Alan, tudo bem? Fala, tudo bem? Eu estou tentando formular perguntas, só que eu tenho que te confessar que eu sei quase nada sobre NLP, porque é um tópico que parece ser a parte, basicamente, de tudo que a gente está vendo, e eu sempre fico, é um campo usual, mas nunca entrei nele. Então, a minha dúvida é assim, qual que é a base de conhecimento de machine learning, no sentido de os algoritmos, eu não sei se você já viu a grade do curso, então, qual que seria a base que a gente poderia reaproveitar para entrar nesse campo de NLP? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda pergunta é em relação ao que vem
da área de humanas que é reutilizado nisso, no sentido, por exemplo, eu vi muita coisa sobre tanto dos papos de sociologia quanto de linguística e a escola francesa de filosofia. O que é reaproveitado para formar essa área que se chama NLP? Porque eu confesso que eu não conheço. Então, até na hora de formular a pergunta, eu estou com dificuldade. Não, fantástico, excelente pergunta. Cara, NLP é uma área que está assim, muito quente nesse momento. Tá? Ela vinha meio morna até uns 3 anos atrás. De uns 3 anos atrás para cá, ela está bombando assim, muito, né? De machine learning você aproveita basicamente tudo, tá? Então, são classificadores, são regressões, são clusterizações que a gente acaba fazendo com o objetivo de realizar alguma tarefa que é baseada em texto. Aí tem duas grandes dificuldades, né? A primeira grande dificuldade é como é que você representa esse texto. Né? Porque, né, se é número, é tranquilo. Número eu entendo como é que eu faço para colocar num algoritmo aí qualquer. Mas e texto, né? E palavras, porque palavras têm significados, têm dependências, têm, né? É basicamente uma forma de você codificar uma ideia que você está tendo. Então, na verdade, você deveria querer acessar a ideia e não a palavra, né? E é um troço bastante mais complicado. Então, assim, existem algumas abordagens. As abordagens mais clássicas, por exemplo, são baseadas em contagem de palavras, e isso acaba virando números que entram aí no classificador e você consegue fazer um classificador, por exemplo. Você consegue medir similaridade entre documentos pelas palavras que eles compartilham, né? Ou semântica de palavras que eles compartilham. Palavras são semelhantes e são usadas num contexto similar. Então, se você olhar palavras cujas outras palavras em volta são semelhantes, você consegue inferir que duas outras palavras são semelhantes também, entendeu? Então, tem uma das áreas muito quentes hoje em dia para o estudo de NLP é justamente o que eles chamam de modelo de linguagem. O modelo de linguagem é um modelo, né, matemático que consegue, dado um conjunto de palavras, prever a próxima. Ou dado um conjunto, né, um contexto de palavras, prever a palavra do meio. Então, é como se ele conseguisse observar um pedaço da frase, entender o sentido daquele pedaço da frase e completar uma palavra que está faltando ali. Tá? Então, você já deve ter ouvido falar sobre o GPT-3, que é aquele modelo ultra sofisticado aí que gera textos e tal. Ele é basicamente ele é um modelo de linguagem e ele basicamente faz isso. Ele prevê qual vai ser a próxima palavra dado uma sequência de palavras anteriores. Então você pode, por exemplo, colocar um pedaço de uma frase e ele completa a frase, ou de repente até gera outras frases, completa texto a partir disso. E isso é interessante porque quando você consegue ter um modelo desse tipo, você tem uma representação numérica da linguagem que você pode usar para fazer um classificador, para fazer uma regressão, uma coisa desse tipo. Né? E uma regressão poderia ser, por exemplo, eu quero dar um score de sentimento. De 0, sei lá, eu quero dar um score de menos 5 a 5. Menos 5 seria negativo, sentimento é negativo, e 5 seria positivo. Se der um 3, é positivo, mas não muito forte, alguma coisa desse tipo, tá? Você pode querer fazer uma tarefa desse tipo. E aí você coloca uma base anotada, né? Você tem que ter uma base anotada para isso. Você vai ter que ter uma representação numérica dos textos que você vai fazer né, passar para o algoritmo e a partir daí você gera isso. Tá? Esse modelo de linguagem é um classificador também, tá? Então, mais uma vez, se realimentando. Né? Você faz um classificador para conseguir uma representação para fazer um outro classificador. E isso é uma coisa assim que está muito em voga hoje em dia na área de machine learning, que é você usar um classificador para uma tarefa que não é supervisionada. Tá? E isso é o que o pessoal chama hoje em dia de self-supervised learning.
Tá? São aprendizado autossupervisionado, porque você vai gerar um aprendizado supervisionado. Você tem um classificador, você tem uma entrada e você tem um target para treinar. Mas você consegue criar essa entrada, esse target, dado um texto. Porque se você colocar as 3 primeiras palavras e prever a quarta, você não precisa de um anotador para isso. É só você pegar uma base aberta, né, um texto grande, que você pega 3 palavras e prevê a quarta. 3 palavras e prevê a quarta. Você gera uma base anotada em cima de uma tarefa que não tem nenhum tipo de anotação manual. Sabe? Então, assim, você aproveita muita coisa e são técnicas que são razoavelmente novas, se a gente, né, olhar aí um espectro grande aí do machine learning que tem já algumas décadas, mas são tarefas que o pessoal está conseguindo fazer agora por tecnologias mesmo, né? Aí a segunda parte da sua pergunta que você falou e como é que isso colabora com as outras especialidades, né? Como é que colabora com o pessoal de comunicação, de psicologia, de linguística, etc. Basicamente na formulação dos problemas em si, tá? E também no rigor, muitas vezes também no rigor da base sendo anotada. Essa parte, ela é, assim, fantástica do ponto de vista de interdisciplinaridade. Tipo, a gente está com uma colaboração ativa, bastante ativa com a escola de comunicação. E, cara, eu aprendo, assim, a cada dia com os caras, toda vez que a gente conversa alguma coisa. Espero que eles aprendam também um pouquinho com a gente, com a manipulação de dados, né? E, por um lado, é fantástico esse aprendizado, por outro lado, tem um descasamento de impedâncias aí, porque o pessoal está muito mais focado em fazer análise quantitativa e como se a gente tivesse focado em análise qualitativa. Desculpa, a gente Ih, rapaz, eu sempre confundo com esse nome, é um horror. A gente é quantitativo, eles são qualitativos. Eu detesto essa nomenclatura, sinceramente. Mas a forma que eles têm de pensar é bastante diferente. Então, por exemplo, na hora que a gente... Uma coisa que a gente está desenvolvendo, junto com a escola de comunicação, é um classificador de discurso de ódio. E assim, o discurso de ódio é uma coisa que é complexa, porque se você falar assim, eu preciso de anotadores para marcar uma base de dados sobre o que é discurso de ódio ou não, se a gente não tomar cuidado, a gente fala assim, não, beleza, vou fazer o seguinte, vou baixar aqui uns 1.500 tweets, vou eu marcar aqui, ó, não é, acabou. Né? Mas não é só isso, tipo, tem todo um lado humano por trás disso, então você tem que pegar pessoas que de fato sofrem do problema, porque se você pegar uma pessoa que não sofre de um determinado problema, a pessoa não está nem entendendo que aquela frase ali é um problema. Né? Tipo, por ignorância mesmo, por inocência, digamos assim. Tá? Tipo, a pessoa nem não se afeta com aquilo, então é bobagem, não é. Mas quem sofre esse tipo de discriminação, esse tipo de coisa, consegue marcar com mais mais fidedigno, né? com mais acurácia, digamos assim. Então, assim, essa parte metodológica é extremamente importante. Formular o que é o discurso de ódio, o que é esse tipo de coisa, é extremamente importante. Formular, por exemplo, beleza, eu vou fazer uma análise aqui, mas não uma análise de sentimento. Eu vou analisar o conteúdo quanto a técnica de persuasão que está sendo usada dentro daquele texto. E aí, para isso, você precisa de pessoas que entendam desse tipo de coisa e conheçam essa teoria para justamente marcar e depois a gente conseguir trabalhar junto e avaliar o quanto que a máquina consegue ajudar eles a fazer uma análise em escala, por exemplo. Então, assim, essa interdisciplinaridade é uma coisa fantástica. Eu acho isso muito legal. E isso, na verdade, se aplica basicamente tudo, né? Porque machine learning qualquer coisa de machine learning, de ciência de dados, não é uma ciência que funciona por si só, né? Ela funciona sempre resolvendo o problema de alguém. Então, tipo, no caso da NLP, tem essa peculiaridade. No caso lá, até da qualidade de dados dos tubos, cara, eu
Eu hoje sei muito mais do que eu um dia pensei que saberia sobre processos metalúrgicos. Sabe? E eu sei muito pouco, mas ainda assim tem coisas que eu falo, cara, isso no meu dia a dia não faz sentido nenhum. Mas os caras estudam isso, são feras nessa área, e tem coisas que só fazem sentido porque eles sabem ali que, cara, tem um processo que se eu colocar mais uma certa quantidade de um químico vai ter um traço, não sei o que lá. Então, é extremamente... Isso daí também sem pouco, caramba. Mas é fantástico, tipo, tem coisas aí que você não consegue saber isso se você não estiver do lado de você, um especialista, para tirar as dúvidas tipo, o especialista te dá uns insights, você valida isso nos dados, etc. Vocês provavelmente estão, assim, como vocês estão ingressando na ciência de dados, imagino que vocês estão ingressando na ciência de dados, então vocês mesmos podem ser o especialista do outro lado, no caso, né? Então isso é excelente. Mas é isso, tipo, essa área ela é intrinsecamente multidisciplinar, né? E é uma das coisas que sempre me instiga muito nessa área. Só um último detalhe assim que eu lembrei é daquele IBM Watson, né? Que a IBM criou e tal para análise de sentimento. Mas nunca cheguei a utilizar não, nem só vi uns exemplos e tal. Aí ele... Isso é relativamente comum hoje em dia, né? Trabalhar, assim, tentar extrair o sentimento das palavras. Só que isso parece... Não sei como eu diria isso. Funciona mesmo? Excelente pergunta, cara. Cara, assim, funciona. Sinceramente, funciona. A gama de tarefas que ele dá pra gente, tá? Tem algumas coisas que são interessantes, tem outras coisas que a gente tem que tomar cuidado. A gente não sabe exatamente como que foi treinado isso, né? Então tem que tomar um certo cuidado aí. A gente não sabe exatamente qual é a precisão, o recall real que a gente deveria esperar e tal. Se você pensar assim, poxa, cara, eu quero fazer um exemplo aqui, eu quero rapidamente ter um resultado. Tipo, posso rodar em cima disso? Cara, eu acho que pode, sem problema nenhum, sabe? Porque você consegue montar a aplicação. Porque também tem aquele negócio, né? Na vida real a gente tem prazo, né? Na vida real a gente tem que entregar o resultado. Tipo, não adianta nada tu chegar pro teu cliente e falar, cara, olha, gastei aqui 3 meses, agora consegui 0,2 a mais na precisão. Você fala, cara, o cara vai falar, porra, mas eu tô te pagando pra quê, né? Então tem uma hora que você tem que simplesmente entregar a aplicação final. E aí você pode usar, tipo, acho que é válido usar esses serviços sim, para você tipo, conseguir completar o seu software até a sua aplicação final e dar um resultado. Mas assim, eventualmente você vai querer um controle maior em cima do método, um controle maior em cima da anotação, do desenvolvimento dos classificadores. Isso é interessante. Por outro lado, essas plataformas elas também estão fornecendo uma coisa que é muito interessante, que é você fornecer os dados anotados e ela faz o classificador. E aí eles usam lá toda a infraestrutura computacional deles para testar vários classificadores ao mesmo tempo, comparar, fazer a busca de hiperparâmetros para vários algoritmos, isso tudo no clique de um botão, sabe? Então, se você sabe o que está fazendo, pô, isso tem um valor danado, porque senão você gastaria um tempo enorme codificando esse troço todo. Aí você clica, coloca lá, clica, ele vai demorar umas 4, 5 horas, vai te cobrar uns $10, mas você fala, pô, cara, $10 em reais deve dar uns 15 mil reais, mais ou menos, mas tudo bem. Mas tá valendo a pena, sabe? Porque esse tempo eu tô basicamente resolvendo outros problemas, ou pelo menos resolvendo minha vida, né? Então, se você sabe muito bem o que está fazendo, se você sabe pelo que olhar, se você sabe avaliar depois se está bom ou não, que eu acho que é a parte mais importante, tá? Te poupa a parte de código, né? Que sinceramente eu gosto bastante, mas não sei se é a parte mais importante de todas. Tá? Acho que não é.
Só para terminar aqui minha participação, você poderia indicar agora ou depois alguma bibliografia para a gente, mesmo que introdutória, para conhecer mais um pouco da área? Acho que eu estaria interessado um pouco. De NLP. De NLP? Uhum. Posso. Peraí. Pô, eu posso te mandar pelo Fernando, cara? Olha, sem Que aí, problema. que Mas aí eu... seria legal ter umas principais referências guardadas e tal, para qualquer. Não, sem dúvida. Eu posso passar sim. Eu tenho algumas, só que eu vou precisar aí de uns minutinhos para conseguir catar esses Não, sem links todos. problema. Eu estou te dando dever de casa. Não, sem problema. Eu passo daí, eu mando pro Fernando, ele passa aí para vocês. Valeu. Beleza. Alguma dica para quem está começando, Felipe? Para a gente, que acho que é o caso de todos nós aqui. A gente que está começando, mudando de carreira e tudo mais. Se pudesse dar uma dica para a gente, o que você diria? Perseverança. Parece coisa demais, mas é factível, dá pra chegar lá, dá pra ver. Tem uma outra dica que eu sempre falo também toda vez que eu dou aula disso, que vocês já devem conhecer o Kaggle. Cara, olha, tenta fazer alguma coisa, ou se você não tiver tempo de fazer alguma coisa, pelo menos entra aqui na parte de código, por exemplo, e lê o que o pessoal está fazendo. Isso na parte de código, você pode... Vocês estão fazendo com R ou com Python? Python. Ótimo, que beleza. Então, assim, a base de código que vocês vão ter para olhar é muito maior, tá? Vocês podem clicar aqui para ver por Most Votes, por exemplo. Esse aqui é abertão no Kaggle, tá? Você pode pegar uma competição que te interessa e olhar só aquela competição. Mas aqui tem Titanic e tal, mas redes neurais convolutivas com Keras, tá? E aí, cara, vai ter código. Tem uns aqui que mostram... Cara, depois eu vou procurar esse aqui. É sobre... Ele tá no stop, ele é em R. Mas eu vou sugerir vocês darem uma olhada porque é extremamente didático o notebook do cara. É esse daqui, ó. Deixa eu só abrir para esse aqui. Esse é o do português. Como é que eu vejo a informação do autor? Não é esse aqui não. Esse aqui é alemão, esse da Baviera aqui. Ele acabou entrando. É bom também, tá? Esse aqui é muito bom também. Mas o que eu tava procurando é de um português que... não vou encontrar aqui, cara. Tá. Mas, de qualquer forma, esse tipo de coisa vale muito a pena. De você olhar os notebooks, especialmente esses que têm mais volts, tá? Porque eles geralmente fazem toda uma análise, eles escrevem o que eles estão falando, eles descrevem, né, em texto corrido o que eles estão falando, e depois colocam o código e as conclusões que eles tiram, e, cara, a gente aprende muito com isso. Todo mundo, tá? Isso não para. É sempre bom ficar de olho no que os outros estão fazendo. Artigos e tal, sempre vale a pena também dar uma olhada na sua área de interesse, né? Mas é isso, gente. Um pouco de perseverança. Tem ponteiros aí para dar uma olhada. O Kaggle é excelente porque ele junta aí muitas coisas, né? Principalmente essa parte de código e dataset para a gente trabalhar. E é isso. Eu diria isso. Show. Para mim, fechou. Beleza. Não, para mim também é só aquele convite mesmo. O Fernando falou que foi um convite meu, mas se você depois puder vir numa parte 2 aí, trazer mais casos e tal, mais insights, eu acho que ia ser muito maneiro. Que eu fiquei viajando aqui com você falando, cara, durante a apresentação. Podemos ver sim, vamos agitar aí, a gente pode fazer sim. Eu tava quase até comprando. É bom onde eu compro.
Não, beleza. Podemos sim. Valeu, pessoal. Tá lá. Valeu, gente. Vou comer. Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, valeu, gente. gente. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão, Tchau. Felipe. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, Felipe. Obrigada, hein? Tchau, tchau. Valeu.